Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Matos e a gente vai falar um pouquinho sobre balé masculino e feminino e tirar algumas dúvidas. Essa palestra está acontecendo pela Lei Aldir Blanc, que nós fomos contemplados no ano passado, então vamos lá. Nós fizemos uma enquete no Instagram, perguntei para os alunos e tivemos várias dúvidas sobre o tema. Espero ajudar vocês, tá bom? Dividi em 3 grupos, então a gente vai começar com o tema geral. Nem todas as idades podem fazer balé? Na minha opinião, não. Por quê? Porque abaixo de 3 anos eu não recomendo o balé clássico. Na realidade, se você pegar a metodologia que nós utilizamos aqui na escola, ela entraria a partir de 7, 8 anos. E antes disso, a gente consegue fazer uma preparação, que é o infantil e baby class. Então, a gente prepara ritmo, coordenação motora, força, tônus muscular, flexibilidade. Dá para trabalhar bastante coisa, mas abaixo de 3 anos fica muito difícil a criança. Eu tenho um filho de 4, então eu entendo um pouquinho sobre essa idade na prática. É difícil manter a atenção. A cobrança, o balé, você entende ele como uma exigência muito grande, de concentração, de coordenação, e às vezes nessa idade pode ser muito frustrante. Então, o meu conselho é: espere, Eu sei que às vezes as mães ficam ansiosas, eufóricas. A criança é diferente, uma criança colocar uma roupa bonitinha em casa e fazer uma voltinha, dela conseguir ficar parada em aula, prestando atenção na professora, sem ficar olhando o ventilador, a luz, o lado. E às vezes a gente tem que falar: olha, vamos, porque tem mais alunas em sala, tal. Às vezes ela se sente pressionada antes do tempo, desnecessariamente. Então, o que nós colocamos de regra aqui na nossa escola? Se o aluno faz a aula, ele fica na aula. Se ele não faz, então eu não vou enganar a mãe, Porque às vezes acha que está fazendo, mas não está. Então essa é uma regra basiquinha aqui nossa. Eu já tive crianças com 2 anos e meio que fez a aula e acompanhou tudo. E também já tive crianças que tinham praticamente 5 anos e não acompanharam. Então não tem nada a ver com o desenvolvimento motor da criança, Fazer a aula, a criança faz. Tem a ver com o socioafetivo, com o desenvolvimento psicológico, se a criança está no momento certo de praticar aquela atividade, Então, às vezes a criança é tímida demais e a gente expõe ela antes do tempo. Experiência. Todas as crianças que vêm antes da idade, ela provavelmente nunca mais vai pisar em uma sala de balé. Então, mães, pensem bem antes de colocar sua filha no balé, porque se ela pegar trauma, pegar birra do balé, falar: é chato, porque a primeira coisa que elas falam antes, se elas vêm fora do tempo, o balé tem que ser encantador. Então, por mais que a gente faz um trabalho lúdico com elas, se ela quer só ficar no colo da mãe, se ela quer só ficar sentada, às vezes aí não tem como, que atrapalha a aula, E a criança está sendo cobrada desnecessariamente. Então, cuidado, com isso. Fica um adendo. Depois disso, eu acho que todas as idades estão liberadas para fazer, sim, independente da idade. Hoje a gente vê, principalmente com esse avanço de redes sociais, muita gente de qualquer idade, meninos, homens, mulheres, senhoras fazendo. Nós temos várias experiências aqui na escola maravilhosas. Fazem porque gostam, porque era o sonho, fazem pela postura, para se manter bem, entendeu? Então cada um tem o seu particular, a sua motivação, mas se dedica, Então essa é minha resposta. Vou tentar juntar uma pergunta na outra para ficar mais rápido. Quem já fez balé e quer recomeçar, eu tenho que recomeçar do zero? Depende muito do aluno, do grau técnico, que nível você chegou, que tipo de profissional você teve aula, você teve uma boa base,
Você fez o quê? Um baby class? Você fez infantil? Você chegou a fazer um primeiro ano de alguma metodologia? A escola usava metodologia? Então, isso é muito pessoal, de aluno para aluno. Então, eu já tive casos de ex-alunos meus que começaram comigo e continuaram acompanhando a turma deles, né? Então, se parou no segundo ano, volta, faz um pouquinho de aula de primeiro ano para a musculatura voltar, porque aí já tem uma memória muscular, né? Então, é sempre bom voltar devagar. Mas não, na minha opinião, se você teve uma boa base, não vai ter a necessidade de você repetir todo o primeiro ano de novo, entendeu? Preciso ter o corpo ideal, físico ideal? Bom, entramos na primeira polêmica, adoro. Claro que não existe físico ideal. Gente, não confundam um balé de atividade física de um balé de alto rendimento profissional, né? Então pensa, você vai fazer 2 vezes na semana ou todos os dias, 1 hora de aula, 2. Quem faz muito faz 2, fazem 2 horas. Não se iludam com um trabalho. Por exemplo, quem trabalha faz 8 horas por dia, que é um trabalho normal. E aí o corpo tem que ter um preparo físico para isso, né? E ele vai ganhando ao longo do trabalho, ao longo do rendimento. E hoje a gente já vê pessoas que têm um estereotipo totalmente diferente do que era pregado, não é extremamente magra. Hoje tem companhias que só aceitam pessoas obesas. Então hoje a gente tem um leque de trabalho. Então pensa, qual a sua pergunta? Você que me perguntou isso, ou você que tem essa dúvida. É para balé profissional? Você vai ser um bailarino profissional, uma bailarina profissional? Ou não, eu quero dançar para a escola, para a academia, é meu hobby. Então é diferente sim, tá? Você não tem como, num profissional, falar que não vai usar uma sapatilha de ponta, né? Eu danço essa coreografia, mas aquela não vou porque tem a ponta. Então, cuidado, tá? Com a forma de interpretar tudo isso. O que eu falo muito, eu tenho uma aluna que é maravilhosa, tenho várias, né, que eu poderia citar. Não vou citar o nome de ninguém, até mesmo para não expor ninguém, mas eu tenho uma que meus alunos sabem com certeza quem ela é, porque de vez em quando ela passa nas turmas para inspirar todo mundo. Ela tem sobrepeso, ela é solista da escola hoje, assim, extremamente maravilhosa. Ela dança com a alma, dedicadíssima, raras vezes falta em aula, né? Então, você vê que é uma pessoa que a evolução técnica dela é fruto dela, da dedicação. Então, tendo dedicação, a evolução vem, independente da idade, independente do gênero. O que eu acho mais prejudicial mesmo é a questão de não se dedicar. Aí o rendimento ele cai muito, né? Acho que é a crítica de todo professor. Os benefícios, gente, são inúmeros. A gente tem alunos que fazem pela postura, pela realização de um sonho, né? O balé bem feito, ele tem que corrigir e consertar, né? Então, mas eu fui no balé, eu fiz a inclinação atrás, né? Na Royal Cambré, né? Na nossa metodologia inclinação, e machuquei a minha lombar. Você machucou as costas porque você fez o movimento de forma errada. Se você utilizar a cintura escapular, puxar o corpo para cima e ter um bom profissional te auxiliando para isso, ele não pode machucar. Então, às vezes a gente em aula fala, olha, cuidado, não, ainda está fazendo, está querendo ir para o lado errado, então não faça. Então, a gente aqui optou em dar tempo ao tempo. Então, aqui a gente trabalha com cada aluno na sua evolução. Tá? O importante é isso, é você evoluir, comparando-se a si mesmo. Então, infelizmente, a gente está numa área onde eu me comparo com fulano, aí os alunos às vezes descobrem o mundo do balé e querem se comparar com a Zakharova, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, que loucura. Gente, se comparem consigo mesmo,
Por exemplo, quando eu cheguei no balé, eu não sabia fazer plié. Agora eu já sei fazer plié, battement tendu, battement jeté, petit batiment, entende? Você vai criando gosto por si, se amando, se aceitando. Isso é muito importante. Quando eu recebi essa aluna, ela estava com depressão. E muitos indícios a muitas coisas ruins, por quê? Porque ela era julgada por conta do peso e tal. E a primeira coisa que eu tratei com ela foi isso. Olha, se ama, porque se você não se aceitar desse jeito, do jeito que você é, gente, ela é maravilhosa. Não adianta, você vai correr contra o tempo, vai tentar emagrecer, vai ficar doente, não é da estrutura dela, tá bom? Então, e hoje ela arrebenta, né? Maravilhosa. Eu posso associar, e é importante associar o balé a exercícios funcionais, então vamos para o rendimento do balé, né? Então a gente já falou de uma pessoa que está levando o balé de uma forma séria. E quer melhorar. Sim, existem exercícios específicos. Nós, por exemplo, a gente sempre começa a aula com aquecimento. Esse aquecimento, ele demora uns 10, 15 minutos e os alunos podem fazer em casa todos os dias. Esses exercícios são funcionais. E aí a gente dá muita variação, né? Tem aula só de fortalecimento, que dá sim, tem uma melhora, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da academia. Eu sou formada em educação física, então mais uma polêmica. O que é preciso para dançar? Vontade, gente, muita vontade, muita dedicação, muita dedicação. Sim, né? O balé ele tem a necessidade. Quando você pensa em balé clássico, o que você remete? Uma coisa disciplinada, né? Criteriosa, e assim ele tem que ser, né? Respeitosa, o balé tradicionalista, que leva para um caminho de disciplina. Uma coisa que a gente trata muito em aula, como que os alunos se comportam com os pais. Então não tem conivência, um aluno rebelde que responde, que fala palavrão, né? Quanto mais um professor que fale palavrão, corrige de uma forma rígida, ou às vezes eu pego um aluno respondendo para pai e mãe. Aqui sempre foi meu sonho o balé, então essa ilusão do balé que traz essa disciplina, é isso que a gente prega, né? E eu acho que é isso que precisa ser pregado dentro de uma sala de balé. Por exemplo, quando você pensa em uma escola russa, eu sou suspeita porque eu uso essa metodologia, mas quando você pensa no Bolshoi, você já pensa na disciplina, tudo organizadinho. Então, essa é a minha visão do balé. É preciso ter dedicação e de ambos os partes, né, da escola e do aluno. Muita dedicação. Qual é o momento certo de utilizar sapatilha de ponta? A sapatilha de ponta, ela é individual. Por quê? Porque quando você pega a musculatura de aluno para aluno, muda muito. Então, quando você pega uma criança, ela está ali com seus 8 anos e vai iniciar o balé, depende muito de escola para escola. Nós utilizamos uma metodologia que é extremamente criteriosa com a questão de força, né, e precisão. A russa é precisa, então facilita para nós a precisão das pontas, da força. A gente constrói o aluno para que ele tenha força. Então a gente tem até uma piadinha aqui interna, ó, doeu, tá certo. Por quê? Porque tem que ser uma dor muscular. No outro dia, na hora que for subir escada, tem que doer, né? E não doeu, tá errado. O exercício tá ali para te dar a força. Se você não utilizar isso, né, você tá roubando e aí você vai ficar patinando muitos anos. O que acontece muito, às vezes, é que a gente recebe, às vezes, aluno que vem de outro lugar ou que está acostumado com outra metodologia, enfim, que não quer sentir dor, que não quer suar, né? E aí fica difícil, porque o balé ele tem uma exigência corporal muito grande. Então, sem contar de tudo, né? Com direita, esquerda, cabeça, que trabalha junto com o braço faz uma coisa, a cabeça faz outra, a perna faz outra, uma loucura, maravilhoso. Então, cuidado quanto a isso. A hora de ponta.
Só mais um adendo sobre as pontas. Eu já recebi alunos que têm a idade certa com 12 anos. Gente, isso daí tem muito artigo científico. Prestem atenção, muita atenção. Que escola você está buscando? A escola se atualiza? Faz curso? Mas por quê? Porque isso é muito antigo. Hoje a gente já tem muito artigo, muita gente estudando, gente maravilhosa, gente boa no assunto, que já provou que o importante é você ter um trabalho muscular ali. Então tem gente que vai passar por um estirão ali e de repente perde toda a força. E tem gente que consegue. Então eu já tive alunos que eu recebi de outros lugares que não tinham condições de ficar com as pontas. E aí a gente volta para um trabalho de fortalecimento. A hora que ele estiver preparado, ele toma as aulas de ponta, retorna às aulas de ponta. Como também já tive crianças que super dedicadas, que fazem aula todos os dias, que tem um preparo físico diferente e é super nobre. E aí a pessoa pode olhar e falar: nossa, você colocou ponto? Para nós, um bom trabalho, aí se tem um bom trabalho muscular, percebeu que o corpinho está pronto, a perna está pronta, né? O adulto é mais fácil, porque é só construir, né, o trabalho motor ali em cima, porque a musculatura já está pronta. Então, fortalecer é mais rápido do que uma criança. Então, vai de muito de aluno para aluno, tá bom? Então, pergunte para o seu professor e veja como que é a escola que você trabalha, que você está indo trabalho, tá bom? Meninos, vamos lá. Como lidar com o preconceito? É muito difícil o preconceito mesmo, mas isso tem um porquê, eu sempre falo isso. Meninos, já estou entrando em outro assunto. É diferente a aula feminina e masculina? Sim, é diferente. Na realidade é muito diferente. Vamos pegar um balé de repertório, que é uma história contada dentro de uma dança ali, começo, meio e fim, um repertório. O Lago dos Cisnes. Qual o papel da mulher lá dentro? É teatro, gente. É uma cena, é mímica, teatral. Então, qual que é o papel da mulher lá dentro? Se o homem dançar como mulher, ele é o príncipe. Não me interessa o gênero da pessoa. Se ela é hétero, se ela é homo. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a questão artística. Então, qual é a proposta? Se eu estou falando de um balé clássico, no meu caso, que utilizo a metodologia russa, que tenho por interesse trabalhar a parte cênica, a parte teatral de um Lago dos Cisnes, o homem tem que dançar como um príncipe e a mulher tem que dançar como uma princesa. Isso a gente deixa muito claro que não tem nada a ver, muito pelo contrário, gente. Se tem uma coisa que a gente prega aqui, é amor e aceitação, Deus do céu. Um tema chato de se discutir, que a gente não vai discutir aqui não. Enfim, e aí o que acontece? A gente pega as meninas fazendo um braço mais suave, as meninas têm cabeças que os meninos não utilizam, como por exemplo num segundo por Debrada Vaganova, em grande pose aberta, a finalização feminina tem toda uma cabeça e os meninos mantêm a pose. Então eu costumo diferenciar para eles o seguinte: as meninas são elegantes, são delicadas, se sustentar sobre a ponta, pelo amor de Deus, dificílimo. Mas os meninos têm que entrar no palco. Eu falo assim, você tem que conquistar a plateia. Não me interessa se você é hétero ou se você é homo, porque às vezes eles confundem, né? Hoje em dia todo mundo acaba confundindo isso. Ai, mas é preconceito. Não, gente, você tem que fazer quem está sentado ali se encantar por você. Se é o homem, então, ó, se é a mulher, entendeu? Então a gente leva de uma forma, numa brincadeira, mas que o homem tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ele tem uma postura totalmente diferente quando entra em palco. O que aconteceu muito é que tudo ficou igual. As meninas fazem aula, os meninos fazem aula juntas. Eu sei da dificuldade, porque é difícil ter só um menino em aula, ou
às vezes 1, 2, aqui a gente tem alguns meninos, então a gente tem uma aula específica para os meninos. Tem exercícios que mudam, tem exercícios que são só dos meninos, tem braços num rondé de mulher. Gente, pelo amor de Deus, é muito diferente o exercício. Então, só que aí vai da escola, também do interesse da escola em disponibilizar. Por quê? Porque dá trabalho. Normalmente o menino, a gente já tem a questão de pagar um pouco mais barato, às vezes, né? Enfim, às vezes precisa de bolsa de estudo. Eu sou muito criteriosa quanto a isso, por quê? Porque bolsa de estudo é outra coisa que me perguntaram aqui. É uma coisa muito difícil de se falar. Gente, bolsa de estudo é para quem precisa. Então, aqui a gente tem várias ações sociais, quem me conhece que sabe disso, que ninguém nem vai imaginar, porque eu acho que também que uma mão faz, a outra não tem que saber, né? Porque senão é contraditório. Se você pede bolsa ou porque você é muito bom bailarino, né, e vai trazer algo de bom, que é não ter que pagar cachê para a escola, para outros bailarinos, ou então porque você precisa da questão financeira. Então, se você não tem técnica e não tem e tem condições de pagar, então não tem por que você ser bolsista, né? Às vezes é um negócio meio que, eu sou menina, então como eu sou raro, eu vou assim. Não, calma, né? Vamos ser tranquilos, humildes o suficiente e ir crescendo aos poucos. Então acho que sim, para ter bolsa, meninos e meninas têm que ter esses dois critérios, né? Então, ser dedicado, não faltar e ter a necessidade de precisar de uma bolsa de estudos. Antes disso, eu acho, fora isso, né, às vezes a gente dá muita bolsa de estudo para gente que depois nem valoriza o nosso trabalho, então é difícil, né? Então, procure a sua escola, procure ver como cada escola pensa com isso. Os meninos fazerem musculação ajuda. Cuidado, meninos, cuidado. Sou formada, né? E é um assunto, uma opinião minha. Na realidade, todo esse vídeo é a minha opinião, né? Sobre esses assuntos. Você pode ter uma diferente da minha, o que é até legal, né? Porque a gente pode pensar mais, se abrir mais a mente. A musculação trabalha com a rotação assim, e aí você trabalha assim. E o balé trabalha com a rotação externa do fêmur. Então, cuidado, tá? Existem exercícios na musculação que vão te prejudicar no balé, pasme. Então, um funcional, um pilates ou um educador físico que vá fazer um treino específico para o balé vai te ajudar. Já vi muito, já sofri muito com isso, procurando alguém que me levasse para um caminho de melhora. E aí, se você fortalecer demais o grupo quadríceps, sua perna provavelmente vai engrossar, que é tudo que a gente não quer no balé. A gente quer deixar ela longa, né, comprida, longilínea. Então, aí você faz lá um exercício com contração lenta, com peso, que vai trabalhar fibra muscular de contração lenta, que engrossa, gente, falando de um grosso modo, tá? Que vai deixar mais. Então, cuidado, tem que ser um profissional que tenha noção do que você precisa. E sim, fazer adaptações de rotação de pelve, né? Trabalhar agonista e antagonista, enfim. Entra num assunto que eu amo, que é anatomia. Existem diferenças entre meninos e meninas, já respondi. Homens usam sapatilha de ponta? Não usam, não comigo. Talvez outras escolas sim. Já permiti alguns meninos, na realidade um menino usar, e ele desistiu em 2 segundos, porque ele tinha o sonho de colocar e eu deixei ele usar para fazer o trabalho de fortalecimento, que eu acho bem legal, algumas escolas aderem, mas é um negócio muito fechado para dentro da escola. Na minha opinião, a não ser que seja profissional, por exemplo, o balé trocadeiro, eles são profissionais, né? São homens que se dançam caracterizados de mulher e são super engraçados, tem uma lógica. O homem tem uma função diferente no balé, que é a majestade, né? Ser majestoso no balé. E a ponta foi feita para flutuar, né? O que tem? Um não combina com o outro.
Então, essa é a minha opinião. Aqui comigo, eles trabalham assim. Se quiser trabalhar para fortalecer tornozelo, eu até deixo, não tenho problema nenhum com isso, tá? Mas em palco, a conversa provavelmente vai ser outra. A gente é muito cauteloso com a questão de palco, tá bom? Eu provavelmente vou fazer mais um videozinho, porque eu acho que não vai caber em um só, tá? Bolsa de tudo. Uma pergunta sobre PADD. PADD é dança em dois, homem e mulher, né? Se for mulher e mulher é duo, se for homem e homem duo. A maior dificuldade que eu como professora tenho, e já respondendo um aluno, é pegar aluno que não tem técnico suficiente para usar a sapatilha de ponta e fazer os exercícios. Então, a base de um PADD ele só acontece com uma base mínima de técnica. Se você não tem, fica muito difícil, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo com essa pergunta. Tem que ter uma base mínima da técnica de pontas. Dá para fazer PADD com criança? Dá, gente. Dá para fazer muita coisa. Mas falando de uma evolução técnica, o PADD, ele exige a ponta. E aí, se você não sabe fazer uma pirueta na ponta, um retiré, né? Não sabe se equilibrar, esticar o joelhinho, aí fica difícil. Um arabesque, tá bom? Então, precisa sim. Essa é a maior dificuldade, eu acho. Depois, a confiança no parceiro. Segunda, sem dúvida, é muito difícil confiar. Às vezes a gente faz um trocadeiro aqui que a gente dá a opção de disponibiliza a aula de PADD e aula masculina para os nossos alunos também. Que a gente faz os meninos fazerem as coisas das meninas e vice-versa, para eles verem o quanto é difícil. Então é isso, tá bom? Volto no outro vídeo, parte 2.